Fala pessoal, tudo bem com vocês? O day after, o dia seguinte da eliminação do Corinthians na Copa do Brasil, tem respingos muito claros, cristalinos ao técnico Ramon Dias e ao seu filho Emiliano, a comissão técnica do Corinthians. Afinal de contas, eles correm risco. O que pensa a diretoria sobre a manutenção do trabalho do treinador da comissão técnica argentina? Vamos falar sobre isso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Hora de lamber as feridas, tentar entender o que aconteceu, e eu tô percebendo torcedores bem divididos aí no que aconteceu, porque tem muitos argumentos, né? A gente já trouxe aqui o vídeo pós-jogo, com a live também que eu faço sempre, e conversei com alguns corintianos ao longo do dia para tentar entender o sentimento das pessoas, e conversei também com algumas pessoas para tentar entender o que fazer daqui para frente. Então, por isso eu trago esse vídeo aqui, para a gente tentar decifrar como está o Corinthians hoje, nesse momento, pós-eliminação e com os diagnósticos necessários feitos depois da derrota. Os fatores que prejudicaram o Corinthians, eles são muito claros, né? A troca de datas foi um, o desgaste do jogo de quinta-feira contra o Atlético Paranaense foi outro, a ausência do Memphis Depay também é um indicativo importante, e aí tem, claro, as escolhas do Ramon. Não coloco essa, digamos, baixa rotação para muitos torcedores do time em relação ao Flamengo, em relação ao que a torcida esperava, da expectativa pela entrega e tal, numa condição de apatia e sim de cansaço. Aí é uma avaliação minha, Chico Garcia. Entendo que os jogadores tentaram, não de uma forma tão organizada assim, mas buscaram o jogo, mas visivelmente mostrando um desgaste em alguns lances. Então, assim, para mim tem esse componente assim, né, que vem de quinta-feira e que se reflete no domingo. Muito claro, contra um Flamengo descansado. Um Flamengo que não jogou meio desmanchado, jogou meia bomba e tal na quinta-feira contra o Fluminense e completamente desfocado, desmotivado e tudo mais, para focar justamente no domingo, mesmo com o jogador a menos. E aí tem a questão tática do Filipe Luís, o campo reduzido, o Flamengo conseguiu encurtar o campo e com isso parecia que a gente estava vendo 11 contra 11. Essa foi a estratégia perfeita do Flamengo no jogo. O Corinthians pouco chegou. Mas por que pouco chegou? E aí tem a explicação de que o Ramon poderia ter feito diferente em alguns momentos, lateralizar o jogo, tentar um jogo por dentro contra uma equipe fechada, cruzamentos, o Yuri Alberto dentro da área visivelmente não funcionou, mas aí se você abre o Yuri tem um contra um, não, ele gosta de espaço. Contra um time fechado, como você faz? Tenta atrair o Flamengo para o seu campo. O Filipe Luís, ele chegou a dizer que do porquê a troca do Gabigol ali, quando ele perde o Bruno Henrique, praticamente abdicando de todo o seu ataque e colocando mais um zagueiro. E o Filipe Luís respondeu, dar a bola para o Corinthians. O que é dar a bola para o Corinthians? É se defender, encurtar os espaços e permitir-se sofrer na medida que você tem uma vantagem. E funcionou, E não adianta a gente pensar aqui, mas se desse errado, a gente tem que analisar o que a gente viu, o que aconteceu. O que aconteceu foi que deu certo para a equipe do Flamengo. O Ramon, ele está sendo muito cobrado, ele está visivelmente sendo eleito como o culpado, e muito do que isso acontece, me permita ter essa leitura, tem a ver com outros erros do Ramon. E que culminam nesse jogo por conta de uma mudança de sistema. Ok, o Corinthians precisava ganhar o jogo, mas amassou o Fortaleza em 2 jogos, jogando com 3 volantes. E, de repente, ele abre mão disso e coloca 3 atacantes. Sendo que o Thales Magno, voltando de lesão, visivelmente está um pouco abaixo, e o Carrilho, que vinha tendo grande destaque, ele acaba ficando no banco de reservas. Então as escolhas na escalação, as trocas que ele faz naquele momento, a demora para mexer com a expulsão do adversário, jogando em casa, independentemente de quem seja do outro lado, eu entendi e falei aqui para vocês, poxa, o Flamengo você tem que ter um cuidado. O Flamengo, você tem que ver qual é a mexida que o Filipe Luís vai fazer para depois você administrar. Eles perderam um atacante. Então, assim, o teu time está naturalmente ficando com a bola e eles naturalmente vão se defender a partir de agora. Eu esperaria também o intervalo, mas eu entendo que o torcedor está pensando exatamente isso. Caramba, eu estou em casa precisando ganhar, os caras perdem um jogador, vamos para cima.
vamos para dentro. E o Carrilho, na verdade, não é que tinha que ter entrado naquele momento, ele tinha que ter começado o jogo. E aí depois, o Breno Bidon, por que o Breno Bidon não entra? Foi figura de destaque nesses 2 jogos citados aí contra o Fortaleza, né? Porque não adianta você empilhar atacantes lá, como o Corinthians tentou fazer, a gente queria dar mais profundidade, por isso que entra o Giovani no Mateuzinho pelo lado direito, que até entrou bem. Mas assim, quando você coloca Thales Magno, Giovani, Romero, Yuri Alberto, você está empilhando atacantes que estão presos num sistema completamente fechado. E como é que essa bola chega? Aí o Coronado demora para entrar. Como é que essa bola chega? Cadê a construção? Cadê a criatividade para você buscar romper esse... Que é um desafio realmente, né? Um Flamengo muito bem postado, né? Marcando muito bem, com jogadores muito obedientes taticamente. Claro que era difícil entrar, mas por que não finalizou mais? Por que não buscou uma jogada individual para quebrar linhas, sofrendo uma falta, um pênalti, o que quer que seja? Essa falta de criatividade, que tem a ver, obviamente, com o trabalho do técnico, mas ela também tem a ver com os jogadores ali dentro de campo, elas culminaram na eliminação do Corinthians. Mas o Ramon, por conta do jogo de ida no Maracanã, por ter aberto o meio-campo para o rubro-negro e ter sido amassado naquele jogo, acabou sendo determinante. Alguns jogos em que o Corinthians acabou perdendo pontos, o jogo contra o Inter, por exemplo, bom, vocês viram, né? Vocês que estão comigo aqui, vocês sabem o que eu comentei aqui depois do jogo. O Ramon entregou aquele empate. No momento em que o Roger Machado começa a fazer trocas para colocar o Inter para frente, o que ele faz? Ele coloca a Ranieri, ele coloca jogadores para se defender e chama o Inter para o seu campo. Sendo que restavam poucos minutos, ali poderia até ter, com o Inter se expondo daquela maneira, estocado e feito o terceiro. E o Corinthians jogou uma bela partida, mas entregue pelo Ramon nos minutos finais, de uma forma muito arriscada, que acabou dando errado. Então, as medidas do Ramon, elas estão culminando numa desconfiança muito grande em relação ao seu trabalho agora nessa reta final. E essa desconfiança ela não é só do torcedor, ela também é da cúpula alvinegra. Não há uma garantia, o que eu posso dizer para vocês, de que Ramon Dias vai permanecer em 2025. Bom, isso pode não ser nenhuma novidade, mas no momento em que essa informação ela vem internamente, passa a ser algo relevante. Porque daqui a pouco os caras poderiam ter, enfim, entendido de que, bom, os caras chegaram até as semifinais de 2 Copas, agora tem que ver o que acontece na Sul-Americana, e tem uma tendência de resgate aí, de permanência na Série A. Poderiam entender que com os reforços, o trabalho do Ramon e do Emiliano é um trabalho bom. E tem algumas coisas interessantes, né? Inclusive o posicionamento do Yuri Alberto, que foi o grande ganho para mim dessa comissão técnica em relação ao Yuri. E aí no jogo mais decisivo, o Yuri joga de 9. Então, essas incoerências, elas estão preocupando. Elas estão gerando uma desconfiança muito grande. Repito, não só externamente com o torcedor, mas internamente também dentro do clube. E o Corinthians, ele tem uma perspectiva muito grande, ou pelo menos uma esperança muito grande para 2025, especialmente ficando na Série A. Você tem uma possibilidade da patrocinadora Master investir em mais um jogador do nível ou do quilate do Memphis Depay, ou próximo disso, porque entende que o retorno, e eu já falei sobre isso, é muito mais fácil hoje você contratar esse tipo de jogador, você convencer o patrocinador a trazer esse tipo de jogador, porque o retorno ele é certo, ele é garantido. Tem compra de camisa, tem compra de faixinha na cabeça, o cara está em todo lugar, o cara está exibindo a tua marca, é sucesso. Você quer ter a tua marca exibida, exposta, o investimento é esse. Traz um cara desse nível, um cara que você entenda que queira se envolver com o processo, que queira jogar no Corinthians, que queira abraçar a causa, que queira se envolver com a cidade, como o Memphis está fazendo. Memphis vem também por um propósito, de jogar no Brasil, de aliar sua música com a música brasileira, de viver a cidade nas comunidades, de viver a condição racial, que ele é um defensor, né, por onde passa e tal. Então, assim, o Memphis veio proposto, disposto a isso. Quando você traz um cara assim, não tem como dar errado, gente. Não tem como dar errado, porque esse cara ele cria um BuzzFeed, né, como a gente fala do jornalismo, né, uma agenda positiva, em que ele está em todo lugar. E ainda se ele corresponder dentro de campo, e a tendência porque é um baita jogador. Então, cara, você trazer um jogador desse nível, a marca ela vai ter sucesso. Então, se você tiver habilidade e competência, você consegue fazer isso. Então, o Corinthians permanecendo na Série A, trazendo um jogador que a patrocinadora quer bancar mais um, provavelmente contratando mais gente,
Nossa, Chico, mas o Corinthians já contratou muito esse ano, mas montou um time do zero, um elenco do zero. Então tem alguns reforços pontuais que precisarão ser contratados ainda para a temporada que vem. Você precisa dar uma mexida no elenco, né? Saber o que valeu, o que não valeu, o que presta, o que não presta, dar uma limpada, aquela coisa toda. Será que esse elenco já bom, já suficientemente bom nesse ano, mas melhor ainda para o ano que vem, ele ficaria nas mãos de Ramon e Emiliano Dias? Será que esse elenco seria o suficiente para que Ramon e Emiliano conduzissem o Corinthians a um título paulista para começar o ano e depois para os grandes títulos da temporada? Ou o Corinthians vai dar um salto maior? Ou o Corinthians vai pensar maior? É claro que essa análise vai ser feita ao final do campeonato e vai depender muito do posicionamento do Corinthians. Mas hoje eu diria para vocês que a comissão técnica ela já teve mais respaldo. Isso para o ano que vem, tá? Estou falando desse ano. Ela já teve mais confiança, ela já teve mais segurança em quem comanda o clube, em quem dirige o clube. Hoje já não existe mais essa avaliação. E é óbvio, o Augusto Melo chegou uma série de problemas. Depois as contratações vieram, o presidente até saiu um pouco de cena, contratou o Fabinho Soldado, que está fazendo um grande trabalho, trouxe ótimos reforços. Eles também vão ouvir a torcida. Então, assim, como historicamente acontece no Corinthians, né? Quando a torcida ela se manifesta contrária a um treinador, cara, o Duílio demitiu o Duílio não é parâmetro, né? Mas ele demitiu o Silvinho, renovando com o Silvinho, depois de ter classificado o time para o G4, no G4 do Brasileiro, renovando para o ano seguinte. Em 4 jogos ele demitiu o Silvinho, porque o estádio inteiro xingou o Silvinho numa derrota para o Santos em casa. Não segura. Então, quando a torcida quer, quando a torcida define que esse cara tem moral, ou quando a torcida define que esse cara não tem moral, não tem que seguir, a diretoria ela vai por esse caminho. Então, é óbvio que eles vão ouvir a torcida, é óbvio que eles vão entender e estão entendendo que não há uma avaliação totalmente positiva no trabalho dele, mas, claro, nesse momento é esperar o ano terminar. Porque agora uma ruptura poderia ser trágica, inclusive. Então, espero o ano terminar com a aposta de que o Corinthians, pela qualidade dos seus jogadores e até do trabalho deles, que está sendo razoável, na minha opinião, não é extra classe, tem alguns problemas em momentos decisivos, mas não é ruim. Não acho que o trabalho de Ramon e Emiliano seja ruim. Agora, se você me perguntar, tá, mas tem que ficar para o ano que vem, eu teria meus 2 pés atrás. Eu pensaria com calma, eu garimparia o mercado, porque assim, ok, você define que Ramon e Emiliano não devem continuar no ano que vem. Quem que você traz? E aí eu acho que o Corinthians precisa fazer essa análise. É um Renato Gaúcho que vai ficar disponível no Grêmio, é um Tite que está livre no mercado, com tudo que isso envolve, é uma aposta num técnico jovem, é buscar um português que queira trabalhar no Brasil, um argentino, dar um tiro com o Sampaoli, que eu acho que é bom treinador, mas tem um problema sério de relacionamentos. Então, não sei, qual aposta você faria? Entendeu? Então, nesse momento, os caras não estão pensando nisso. Estão pensando em escapar com esse elenco, com esse trabalho e respirar. Mas eu diria que assim é muito difícil, a menos que não haja opções. Mas é muito difícil que Ramon e Emiliano treinem o Corinthians em 2025. É muito difícil. Exatamente por essas oscilações, por esses questionamentos e pelas escolhas em momentos decisivos. Por conta disso, provavelmente ao final do ano, obrigado pelos serviços prestados, parabéns, ganhamos uma Copa ou não. Se ganhar uma Copa, eu acho que ganha moral. Se ganhar a Copa Sul-Americana, ganha moral. E aí talvez o discurso se fortaleça até pelo ambiente externo, porque daqui a pouco o torcedor, putz, tá bem, né? A gente se manteve ali em 15º, 14º, escapamos e tal, mas um título inédito da Sul-Americana, daqui a pouco numa reta final interessante, Ramon terá sabido o que fazer, porque se ele for campeão, ele terá sabido o que fazer, provavelmente. Então talvez isso amenize, mas não é uma tendência. A tendência é que o trabalho seja interrompido no final do ano, ou se encerre no final do ano, e o Corinthians busque um novo profissional. Mas, gente, o futebol, não vou cravar aqui, porque assim não me foi dada nenhuma convicção, e o que foi me dado apenas no sentido foi de confiança ou desconfiança, de incerteza, de não a mesma convicção de outros tempos, de dúvidas em relação à manutenção, até pelas condutas
dos dois treinadores, das escolhas, substituições, essa coisa toda, e pelo patamar que o elenco pode ter em 2025. Então tudo isso está sendo colocado na mesa, mas ainda sem definição, porque tem muita coisa para acontecer. Tem um título em jogo, tem uma permanência em jogo, e a partir de agora, todos os jogos, absolutamente todos os jogos são decisivos. O Corinthians vai jogar decisões no meio da semana pela Sula, no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Então, a gente vai ter que aguardar. O que eu posso dizer é que a confiança e a convicção elas já não são mais as mesmas. E há uma tendência de que eles não continuem no ano que vem. O que você acha disso? Você acha que o Ramon merece mais uma chance? Se ele ganhar uma Sul-Americana, tá de boa? Ou, independentemente disso, vocês acham que o trabalho tem que interromper? E quem viria? Bom, esse é assunto que a gente vai ter até o final do ano e muito, né? É só um primeiro vídeo de bastidores, de entendimento do que está acontecendo e de respingos muito claros ao trabalho de Ramon Dias. Os jogadores, ao que tudo indica, estão sendo poupados aí. O Yuri Alberto tem uma crítica ou outra aqui, mas eu não vi maiores críticas, né, a não ser o Gustavo Henrique, né, que poderia ter sido expulso ou deveria ter sido expulso, que estava muito mal, e depois até o Ramon explicou na entrevista coletiva que o Kaká teve febre na noite anterior e por isso eles preferiram colocar o Gustavo Henrique. Que foi algo que eu estranhei, né? O Kaká vinha sendo titular, tinha que ser o titular ao lado do André Ramalho. Enfim, o que vocês acham que vai acontecer? Quero ouvi-los. Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!